Hoje nós vamos conversar sobre esse instituto que gera muita comoção dentro do meio jurídico. Existe uma ala que ama, existe uma ala que odeia. Existe uma galera que acha que é efetivamente a maior demonstração de democracia dentro de um julgamento. Existe uma outra galera que acha que é a maior origem de injustiças que poderia existir dentro do poder judiciário. Então, pega seu café, vambora e vamos falar sobre o Tribunal do Júri. Eu efetivamente tomo café enquanto eu estou conversando com vocês, tá? Então, pega um café aí, vamos conversar. Então, eu não tenho como gravar um único vídeo pra falar sobre esse instituto, porque ele é imenso, ele é cheio de peculiaridade, ele é cheio de coisa legal pra conversar e é uma das áreas que eu mais gosto dentro do direito. O Tribunal do Júri é previsto na Constituição como a instituição responsável, a instituição que tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui na bolinha, eu espero que seja desse lado, o vídeo em que eu falo sobre a diferença entre dolo e culpa. Então nós precisamos saber que no Brasil, o Tribunal do Júri é responsável por julgar apenas os casos criminais que envolvem crimes dolosos contra a vida. Porque a gente tem essa ideia, geralmente, de ver em filme, de ver em séries, que o Tribunal do Júri pode julgar qualquer coisa. E realmente pode, só que no Brasil, a regulamentação que nós temos é que ele serve apenas para julgar crimes dolosos contra a vida. E quais são esses crimes? Eles estão dispostos no Código Penal, a partir do artigo 121. Então nós temos o homicídio doloso, infanticídio, aborto, auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Estes são os únicos crimes que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri, ok? Então, voltando para a parte constitucional do Tribunal do Júri, quais são os princípios que são resguardados, que são garantidos pela Constituição em relação ao Tribunal do Júri? Se você também não sabe o que são princípios, eu também vou deixar linkado aqui na bolinha, que eu acho que é desse lado, e no box de descrição o vídeo que eu falo sobre a diferença entre princípios e regras, tá? Então aqui nós temos um primeiro princípio muito especial que só existe no Tribunal do Júri, que é a plenitude de defesa. Em todos os processos judiciais existe a garantia à ampla defesa. E a ampla defesa é um pouquinho mais restrita do que a plenitude de defesa. E faz sentido se a gente pensar no Instituto do Tribunal do Júri. Porque no plenário, quando existe um julgamento sobre aquele caso que está sendo debatido, as pessoas que são responsáveis por efetivamente julgar aquele caso, quem vai decidir se aquela pessoa é culpada, se ela é inocente, se ela precisa ser condenada por um outro crime, que não um homicídio, por exemplo, são os jurados. E o jurado pode ser qualquer pessoa. Para que alguém possa ser jurado, é preciso que essa pessoa tenha uma idoneidade moral e que tenha mais de 18 anos. Ou seja, quase todo mundo da população pode ser jurado. Porque eu sou da vertente que entende que o Tribunal do Júri é uma das formas mais manifestas da participação da população no julgamento de alguém. Os jurados têm que ser pessoas do povo, porque a ideia é que efetivamente aquela pessoa que praticou aquele crime seja julgado pela própria população, pela própria sociedade. Que vamos pensar, por exemplo, quando é alegada uma legítima defesa, nós temos que pensar na proporcionalidade dos meios que foram utilizados. E se a gente deixar na mão do juiz decidir o que é um meio proporcional, fica uma visão muito restrita e muito limitada daquilo. No direito, nós sempre precisamos utilizar o parâmetro do homem médio para tomar as decisões. Porque é muito simples você descrever questões técnicas e teóricas, mas é muito difícil você conseguir identificar exatamente cada uma dessas questões na prática. Então, essa plenitude de defesa, ela é um pouco mais ampla do que a ampla defesa, porque ela precisa abranger as pessoas que efetivamente vão julgar aquele caso. Então, diferentemente de todos os outros processos que existem no sistema judiciário do Brasil, no Tribunal do Júri, o juiz não decide o mérito da questão. Ele vai decidir apenas questões teóricas a respeito do procedimento, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre as fases que existem no Tribunal do Júri, e ele vai decidir a dosimetria da pena. Então, a partir do momento em que os jurados decidirem que aquela pessoa é culpada ou que ela é inocente, e se ela é culpada, por qual crime ela deve responder, cabe ao juiz apenas aplicar a pena correta para essa decisão tomada pelos jurados. Então, voltando a pensar nas garantias constitucionais previstas no inciso 38 do artigo 5º da Constituição,
Outra delas é a soberania do veredito dos jurados. Então, o que os jurados decidem está decidido. Inclusive, para recorrer a respeito dessa decisão, existem situações muito específicas que podem ser recorridas. E a grande parte delas não diz respeito ao mérito. Então, por exemplo, digamos que eu seja representante do Ministério Público. E neste caso específico, os jurados decidiram por absolver o réu pela ausência de materialidade. Então, eles acharam que mesmo com o corpo lá estirado no chão, não houve indício da materialidade de um homicídio. Então, não havia provas de que houve um homicídio ali. Nós temos um corpo que está com 20 tiros no chão e os jurados entenderam que não houve um homicídio. Então, essa decisão de absolver por ausência de materialidade nessa situação é uma decisão manifestamente contrária ao que existe no processo. Nesse caso muito específico, é possível sim recorrer a respeito do mérito da questão. Se não, os recursos possíveis, tanto para a defesa quanto para a acusação, são restritos a questões técnicas mesmo a respeito de dosimetria e aplicação da pena, e não a respeito do mérito dos fatos. Então, quem vai decidir se houve crime, se o autor foi o responsável pelo cometimento daquele crime, são os jurados. E o que os jurados decidirem, está decidido. Então, sobre os princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri, nós já falamos sobre 3, que é a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, a soberania dos vereditos, a plenitude de defesa, e faltou uma, que é muito útil para quando você é jurado, que é o sigilo das votações. Então, os jurados, quando vão decidir a respeito do mérito daquela questão, então, muito rapidamente, na sessão do Tribunal do Júri, como é que funciona? O promotor fala, a defesa fala, se o promotor quiser, ele volta e fala mais um pouquinho, e se o promotor voltar, a defesa também volta e pode falar mais um pouquinho. Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o desenrolar da sessão do Tribunal do Júri em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito comprido. Então, houve a oitiva de todas as testemunhas que a defesa achou que era importante e que a acusação achou que era importante. Houve o interrogatório do réu, em que ele vai lá e conta a história dele, conta a versão dele dos fatos. Aí o promotor fala e a defesa fala. Ao final disso tudo, os jurados se dirigem à sala secreta que existe no Tribunal do Júri e eles recebem uma cédulazinha escrito sim e uma cédulazinha escrito não. E essas cédulas são depositadas em urnas e misturadas ali entre os jurados para que ninguém saiba quem votou sim e quem votou não. Então, nesse momento, o juiz vai fazer perguntas como: no dia dos fatos, houve a morte do fulaninho de tal? E os jurados vão responder sim ou não. Quando chegar em 4 votos, tanto para sim quanto para não, o juiz para de abrir as cédulazinhas para que haja efetivamente esse sigilo das votações, para que ninguém saiba como cada um dos jurados votou. Porque vamos imaginar, por exemplo, que houve uma votação por unanimidade. Se a pergunta foi: você acha que o fulaninho de tal cometeu o crime? E o juiz abriu 7 votos e os 7 votos são sim, não houve nenhuma garantia de sigilo das votações. A gente sabe exatamente como cada um dos jurados votou. Isso não pode acontecer. Então, como são 7 jurados, o juiz vai abrir a quantidade de votos necessária para que se forme a maioria. Então, a partir do momento em que houve 4 votos para sim ou para não em cada uma das perguntas, em cada um dos quesitos, o juiz para de abrir os votos e o veredito está tomado. Tá certo? Além dessas garantias constitucionais que dão todo um teor diferente para o Tribunal do Júri, nós também precisamos entender que o Tribunal do Júri é um rito especial. Então, de uma forma geral, os processos ocorrem no rito comum ordinário, por isso que ele tem esse nome. Esse rito comum ordinário é o que vai abranger a grande maioria dos crimes. Então, existe uma instrução processual, o promotor oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, o acusado é citado, ele apresenta a resposta à acusação, ouvem todas as testemunhas necessárias, acusação e defesa apresentam as alegações finais, e daí nós temos uma sentença. Esse é o procedimento comum. O Tribunal do Júri, por ser um rito especial, ele é um pouquinho diferente. Então, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é parecida com esse rito comum, em que há a denúncia, o promotor, analisando a investigação, olha e fala: eu entendo que sim, há indícios mínimos de materialidade e autoria para que eu possa oferecer uma denúncia. Então, nessa denúncia, o promotor vai dizer que no dia tal, na hora tal, no local tal, a pessoa tal pegou uma arma e matou a outra pessoa tal. Se o juiz, ao ler essa peça, falar: beleza, promotor, eu concordo com o que você disse, esse juiz vai intimar o acusado para que ele venha apresentar a versão dele dos fatos. E essa intimação se chama citação,
para que o réu apresente a resposta dele ao que está acontecendo. Aí o advogado vai olhar e vai falar, não, veja bem, seu juiz, não foi assim que aconteceu, as coisas aconteceram de outra forma, vem cá, vou explicar, e daí conta toda a versão do réu dos fatos. Então, após ler essa resposta à acusação, o juiz pode olhar e falar, beleza, concordo aqui com a defesa, não tem motivo nenhum para continuar esse processo e absolve o réu sumariamente. Ou o juiz pode olhar e falar, acho que não, vamos continuar com o processo. Aí tem toda a oitiva das testemunhas, até que no final o juiz vai tomar uma decisão que é muito conhecida na mídia, que sempre aparece nas notícias quando a gente fica sabendo desses casos meio estranhos, de homicídio principalmente, que é o mais comum de ser julgado no tribunal do júri, que é a tal da decisão de pronúncia ou de impronúncia. E na verdade não são só essas duas, são 4 possibilidades de sentença que o juiz pode dar nesse momento. Então vamos falar aqui um pouquinhozinho sobre cada uma delas. Decisão de pronúncia. O juiz ouviu as testemunhas, ouviu a acusação, ouviu a defesa e entendeu. Ok, acho que existem indícios suficientes para que a gente passe para a próxima fase, que é a fase do plenário, que é aquela fase toda dramática que existe no processo, em que os jurados efetivamente ouvirão as partes para decidir sobre alguma coisa. Até esse momento, na primeira fase, não existe jurado. Então, na decisão de impronúncia, o juiz não ficou convencido o suficiente de que aquele processo realmente tem que ir para frente. Então, ele diz, eu não sei se o réu cometeu, não sei se o réu não cometeu, mas eu não vou deixar isso pra frente porque eu acho que não tem indício suficiente, não tem indícios mínimos suficientes para que esse processo ande. Mas eu também não tô dizendo que ele é inocente. Então, se houverem novas informações a respeito desse procedimento durante um período de tempo, que os crimes não podem ser investigados para sempre, eles têm um período de prescrição em que as pessoas não podem mais ser punidas a partir desse tempo, até chegar no período prescricional, o Ministério Público ainda pode oferecer outra denúncia, a gente pode julgar isso aqui de novo. Então é um nem que sim, nem que não, é um limbo. O réu não foi absolvido, mas também não foi acusado, ele fica ali. É a pior decisão que pode ter, porque ele está à mercê do que pode acontecer. Outra decisão possível é a sentença de absolvição. Então o juiz vai ouvir as duas partes e vai falar, não, realmente, eu entendo que aqui não há motivo para condenar o réu, está evidente que ele agiu em legítima defesa, que não era ele, que ele nem estava naquele lugar, alguma coisa nesse sentido. E, por fim, é possível que o juiz dê uma sentença de desclassificação. Então, pode ser que, inicialmente, no processo, tenha havido a impressão de que houve uma tentativa de homicídio, por exemplo. Porque no tribunal do júri são julgados os crimes consumados e os crimes tentados também. Então, se houve uma tentativa de homicídio, também será julgada ali. E digamos que durante essa primeira fase, o juiz ficou convencido que não houve uma tentativa de homicídio, mas sim uma lesão corporal, por exemplo. A intenção do réu não era matar o outro, eles só estavam brigando e um desferiu o soco pro outro e acabou gerando lesões corporais. Lesão corporal não é de competência do tribunal do júri. O tribunal do júri não pode julgar crimes que não sejam dolosos contra a vida. Portanto, o juiz vai desclassificar para lesão corporal e vai mandar para o juiz que efetivamente pode julgar a respeito disso, tá? Essa é a primeira fase. Então, dessas 4 possibilidades, a única que desencadeia a segunda fase é a decisão de pronúncia. Na segunda fase é quando entram os jurados e daí tem toda aquela coisa bacana que a gente tá acostumado a ver em filmes, em notícias. E daí essa segunda parte fica para um próximo vídeo, porque eu sei que já ficou comprido e ficou cheio de coisa técnica. Mas eu acho que vale a pena. Então, se ficou alguma dúvida, vocês, por favor, comentem aqui. Se tem alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre o Tribunal do Júri, também comentem aqui. Desculpe se ficou um vídeo muito técnico, mas é que realmente esse tema me apaixona muito e eu gosto muito de falar sobre ele, tá bom? Então, é nessa que eu fico, até as próximas. E sigam a gente lá no Instagram, que durante essa semana toda eu vou ficar falando sobre questões envolvendo o Tribunal do Júri lá também. Vão haver outros vídeos a respeito do Tribunal do Júri, então se você gosta do tema, fica ligado aqui e no nosso Instagram, que a gente vai conversando, tá bom? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva se ainda não for inscrito, dê o like e mande para as outras pessoas que também gostariam de saber como é que funciona o Tribunal do Júri, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau!